paz do Senhor. Quem está feliz, irmãos, nesta noite, por estar aqui neste lugar, nesta casa de oração. Para mim é uma grande honra estar retornando a este lugar pela segunda vez. Quero nesta noite agradecer a Deus por esta oportunidade, pela confiança da igreja. E quero agradecer a Deus nesta noite por Ele estar me facultando mais uma oportunidade. Quem trouxe a sua Bíblia nesta noite? Quero nesta noite convidar a você para localizar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que tem por epígrafe a vida do Espírito. Quero nesta noite também agradecer ao irmão Júnior por este convite, que Deus em Cristo possa estar abençoando a sua casa, seu ministério. Quero agradecer nesta noite ao pastor da congregação e a toda a bancada ministerial e a toda a igreja por esta confiança. Nesta noite, irmãos, a minha esposa não deu para me acompanhar, porque está fazendo alguns trabalhos domésticos em casa, mas amanhã estaremos juntos, se Deus o permitir, em Parnamirim, em Rosa dos Ventos. Amanhã estarei lá também com mais uma oportunidade para pregoar a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, que diz: E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar, e de repente veio o som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas. Talvez na sua Bíblia diga línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Nesta noite, curva sua cabeça, fecha teus olhos e oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, a Ti queremos dar graças, Deus, por esta oportunidade, da qual, Deus, o Senhor nos tem otorgado nesta noite, para juntos estarmos, Senhor, neste lugar. Deus, nesta noite eu quero dizer para Ti, Senhor, que estou 100% dependente da revelação do alto, que nesta noite, Deus eterno, o Teu Espírito possa, Senhor, pairar por este lugar. Que nesta noite, Deus eterno, o Senhor possa, Deus, chegar ao coração de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, Senhor. Que nesta noite, Deus eterno, eu peço encarecidamente nesta noite, em que esta ministração, Senhor, possa ficar marcada no coração dos Teus servos por dias, por anos. Que nesta noite, Deus eterno, o Senhor possa, Deus, fazer o Teu mover. Deus, eu sou apenas um canal, Senhor, da qual o Senhor nesta noite tem, Deus, nesta noite a total permissão para se utilizar, Senhor, da minha vida. Deus, nesta noite, ser conosco neste lugar. Assim, Deus, nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar, irmãos, o vosso assento nesta noite. Meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, quando nós estamos folheando a Bíblia Sagrada, precisamente no livro de Atos dos Apóstolos,
nós nos deparamos dentro deste livro, que é composto por 28 capítulos, cerca de 3 pilares que sustentam este livro sagrado. O primeiro pilar em que segura, em que sustenta a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos, é narrando o início, o princípio, o começo da igreja primitiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois dentro deste livro sagrado, nós nos deparamos com o início da missão dos apóstolos, que saíam por ruas, por becos, vielas, para pregoar o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E deu-se início à igreja do Senhor. O segundo pilar em que sustenta a base deste livro de Atos dos Apóstolos se encontra-se no capítulo de número 9, em que narra a história da conversão de um homem chamado Paulo de Tarso. Este homem em que um dia estava trabalhando em oposição à igreja do Senhor. Este homem que era fariseu. O fariseu era um homem conhecedor das leis mosaicas. O fariseu era um homem em que dominava os 613 mandamentos que estão dentro do Antigo Testamento. Este era o apóstolo Paulo. Este homem em que um dia trabalhava em oposição à igreja do Senhor. Mas quando nós lemos o capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada, ela vem narrando a história deste homem de Deus, dizendo em que ele estava de caminho para uma cidade chamada Damasco. Por volta do meio-dia, o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele em um esplendor de luz tão extraordinário, em que este homem veio a cair por terra. Este homem, que quando ele caiu por terra, ele clamou dizendo: quem és tu, Senhor? E Jesus Cristo imediatamente disse: eu sou Jesus, a quem tanto tu persegues. Aqui, irmãos, nós abrimos um parêntese para dizer para a igreja nesta noite, em que quando alguém está perseguindo a você, quando alguém está te apontando e te caluniando, te perseguindo, ele não está perseguindo apenas a você, mas também ele está perseguindo aquele que te chamou, está perseguindo aquele que te vocacionou para uma chamada desta terra. Sim, o segundo pilar do livro de Atos dos Apóstolos trata-se da conversão do apóstolo Paulo. E o terceiro pilar em que sustenta a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos está localizada no texto que nós lemos, no capítulo de número 2, que narra uma grande festa judaica, conhecida no Novo Testamento como sendo ele o dia de Pentecostes. Quando nós, irmãos, folheamos as páginas seletivas do Antigo Testamento, nós nos deparamos no livro de Deuteronômio, na altura do capítulo de número 16, o Deus eterno, o Deus dos céus, falando para o grande legislador Moisés, dizendo para Moisés assim: Moisés, diga para o povo de Israel em que festeje 3 festas anuais. A primeira festa seria a festa da Páscoa. Esta era uma festa em que trazia a memória do povo judeu, o período, o momento em que eles saíram da terra do Egito. Porque a palavra Páscoa, no seu significado original no hebraico, é Pesach, que quer dizer passagem ou passar por cima. Esta foi a primeira festa em que Deus ordenou para o povo judeu para celebrar todos os anos. A segunda festa em que Deus ordenou para o povo judeu foi conhecida como a festa dos tabernáculos. Esta era uma festa em que trazia a memória do povo judeu no período em que eles estavam peregrinando no deserto
a terra de Canaã, a terra prometida. Esta era uma festa em que Deus disse para Moisés, para que quando os judeus estivessem festejando, eles pegassem galhos de árvores e fabricassem tendas, porque iria trazer a memória dos judeus na época em que os seus pais, os seus antepassados estavam habitando em tenda. A terceira festa que Deus ordenou para o povo judeu foi conhecida como a festa das colheitas, ou a festa das primícias. Todos os anos, quando os judeus, os agricultores, tirassem da sua lavoura, da sua horta, a primeira plantação, elas deveriam ser ofertadas diretamente para Deus. Todos os anos, o povo judeu, eles celebravam estas 3 festas, a qual Deus ordenou para o povo. Mas no Novo Testamento, no capítulo de número 2, em que nós lemos nesta noite, aqui trata-se também das festas das colheitas. Mas esta festa no Novo Testamento recebeu o nome de Pentecostes, porque Pentecostes, no seu original, na linguagem grega, quer dizer 50º. A festa de Pentecostes, ela era celebrada 50 dias depois da festa da Páscoa. Sim, quando nós lemos o capítulo de número 2, meu querido irmão Júnior, nós apenas não nos deparamos com a festa judaica, mas nós nos deparamos com uma das maiores promessas em que a Bíblia Sagrada ela faz questão de mencionar. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós nos deparamos com grandes promessas em que Deus um dia fez para a sua nação, para o seu povo. Se nós parássemos para analisar todas as promessas em que foram facultadas dentro das Escrituras Sagradas, nós poderíamos relatar cerca de 8.000 promessas em que estão inseridas dentro da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos o capítulo de número 2, nós estamos nos deparando com a presença do Espírito Santo em que desceu no dia do Pentecostes, no dia em que a igreja primitiva se encontrava em um lugar em que no livro de Atos dos Apóstolos chamava-se de cenáculo, aonde o povo do Senhor se reunia para fazer as suas reuniões, para orar, para fazer a meditação da palavra do Deus de Israel. Mas foi justamente neste dia em que a promessa do Espírito Santo aconteceu. Foi neste dia em que o Espírito de Deus desceu na casa, quando todos estavam reunidos. O texto bíblico nos diz que quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, mas não bastava somente estar reunido no mesmo lugar. O texto bíblico também diz que todos estavam com a mesma intenção naquele lugar. Todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo, eles estavam orando, estavam buscando a presença do Deus de Israel. Quando nós lemos o livro do profeta Joel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 28 em diante, o texto sagrado nos diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo ser humano. Aquele dia o profeta, ele disse através da profecia que Deus havia lhe direcionado, dizendo que os velhos sonharão e os jovens terão visão. Naquele dia Joel estava proferindo a mensagem, dizendo que um dia o Espírito de Deus iria descer sobre a terra. Quando eu leio o Evangelho segundo escreveu São João,
na altura do capítulo de número 16, Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador. Naquele momento, Jesus Cristo, ele estava renovando a promessa em que um dia o Espírito de Deus iria descer sobre a sua igreja. Quando lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o texto diz que quando o dia de Pentecostes ele havia chegado, todos estavam reunidos naquele mesmo lugar, em um só propósito, em um só pensamento. Aí o texto bíblico diz que de repente veio do céu, não veio da terra. O texto diz que de repentemente veio do céu um barulho de um som de um vento veemente e impetuoso, que encheu todos aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar. Isto, irmãos, me deixa entender que para eu ser cheio do Espírito de Deus, isto me deixa entender, para que eu venha sentir a presença de Deus, eu tenho que estar conectado no céu. Eu não posso vir à igreja e estar desligado daquilo que Deus ele está falando. Porque Cristo disse em Mateus capítulo 16 que o que é ligado na terra será ligado no céu, mas o que é desligado aqui na terra também é desligado no céu. Para você contemplar a graça de Deus, para você presenciar o poder do Espírito Santo, é necessário estar conectado com Ele. É necessário você esquecer o irmão que está à tua direita, é necessário esquecer o irmão que está à tua esquerda, o irmão que está à tua frente, à tua retaguarda, e se conectar somente com Ele. Mas o texto bíblico diz que de repente veio do céu um barulho de um som veemente e impetuoso, e que encheu toda a casa, e todos aqueles que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, irmãos, a Bíblia nos diz que todos que estavam no lugar foram cheios do Espírito Santo, porque Cristo disse em Mateus capítulo 18 e versículo de número 20, que aonde estiverem 2 ou 3 que se reunirem em meu nome, assim me farei presente no meio deles. Aqui tem mais de um, aqui tem mais de 2 e aqui tem mais de 3. Então isto me deixa entender que o Espírito de Deus ele desceu na casa, e quando o Espírito de Deus ele desce no ambiente, o ambiente ele é transformado, o ambiente ele muda. O momento pode até estar no natural, o ambiente pode até estar neste momento natural, mas quando o Espírito Santo desce, aí a gente começa a se arrepiar, aí começa a glorificar, aí começa a sentir, pastor, um arrepio no braço direito, a cabeça começa a formigar, aí outros começam a sentir a língua começar a ficar dormente, outros começam a perder o sentido. Isto é a presença do Espírito, porque quando a presença de Deus ela está no ambiente, o ambiente ele é transformado. Aleluia. O ambiente ele é mudado, ele é transformado. Há lugares que nós entramos em que o ambiente ainda está no natural, mas quando alguém, pastor, cheio do Espírito, começa a falar, o Espírito desce, a igreja é renovada. Mas para isso a igreja tem que estar com sede do Espírito. Enquanto a igreja estiver fastiosa,
enquanto a igreja não estiver clamando pela presença do Espírito, o ambiente ainda vai continuar no natural. Mas quando a igreja se levantar, como em Atos 2, que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando todos estavam reunidos no mesmo propósito, quando todos estavam clamando pela presença de Deus, o Espírito foi enviado à casa. O Espírito Santo desceu no recinto. Agora observe que o momento estava no natural, mas o texto diz que todos foram cheios do Espírito. A Bíblia diz que todos, sem exceção de ninguém. Mas nos dias de conjunto que nós vivemos, nem todos são cheios do Espírito. Mas porque o pregador em Atos 2 diz que todos foram cheios, e no dia de hoje nem todos são cheios? É porque em Atos 2 o pastor diz que todos estavam conectados. Mas nos dias de hoje é um conectado na luta, é outro conectado na prova do dia seguinte, é outro conectado na dificuldade que sabe que vai enfrentar amanhã. Mas nesta noite eu quero dizer para você: se desconecta desta terra, se desliga dos problemas terrenos, esquece que tu vai fazer amanhã, esquece da agenda que está marcada para amanhã e se conecta, porque o momento é agora. O momento é hoje de contemplar a presença dele, porque ele já desceu da casa, ele não vai descer mais porque ele já está na casa. Então nesta noite glorifica ele e contempla a presença do Espírito. Meus queridos irmãos, que nós analisarmos o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós podemos nesta noite fazer uma aplicação sobre o tema, os três fenômenos do Pentecostes. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de uma forma detalhada, você vai observar que dentro desse texto sagrado existe no mínimo três fenômenos em que antecederam o dia de Pentecostes. O primeiro fenômeno que quero citar nesta noite é que o texto bíblico diz que veio um som. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, você vai se deparar com muitas passagens bíblicas em que aplica o som, ou seja, tua Bíblia talvez diga o barulho. Quando nós lemos o livro de Josué, no capítulo de número 6, o texto bíblico nos diz que no dia em que Josué e que o exército de Israel estava rodeando a cidade de Jericó, Deus disse para Josué, para que na sétima volta, no sétimo dia, todos aqueles que estavam levando a arca, ou seja, sacerdotes e levitas, estes tocassem a buzina que foi feita com chifre de carneiro. Aqui o texto bíblico diz que houve barulho. Quando você lê o livro de Êxodo, pastor, no capítulo de número 19, o texto bíblico diz que um dia Moisés subiu no monte para falar com Deus. E o texto sagrado nos deixa claro para falar nesta noite, em que no dia que Moisés subiu no monte, houve-se barulhos de trovão e houve-se barulhos de trombeta. O texto bíblico me diz que quanto mais Deus falava com Moisés, mais os barulhos da corneta, ou seja, da trombeta, iria aumentando gradativamente. Aqui o texto bíblico diz que houve barulho, sim. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, você vai se deparar com grandes passagens bíblicas que marcam barulhos dentro da Bíblia. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o texto bíblico também nos mostra aqui, em que no dia de Pentecostes houve um barulho, um som veemente que desceu do
céu. Ou seja, antes do Espírito Santo ele descer, ouve-se um barulho. No dia de Pentecostes ouve-se um barulho. Naquele momento o Espírito de Deus ele desceu. Agora observe que há grandes questionamentos sobre a igreja do Senhor, a qual muitos dizem em que para que gritar, para que estar orando em voz alta. Mas eu quero dizer nesta noite para você que no dia de Pentecostes também houve barulho. Isto me deixa entender que eu não devo glorificar a Deus com a voz baixa, eu tenho que glorificar a Deus com a minha voz mais alta em que eu puder. Por quê? Porque eu creio que muitos aqui, pastor, quando estavam no mundo, glorificavam ao mundo, e quando o seu tímido coração fazia amor, gritava bem alto, é gol. Mas eu quero nesta noite, irmãos, dizer para você, hoje você é uma nova criatura. Hoje você não grita mais, é gol. Hoje você grita glória a Deus e aleluia. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, eu me deparo com o maior barulho em que irá acontecer nesta terra. Paulo disse no capítulo de número 15 e o versículo de número 51, dizendo: eis que eu vou lhes revelar um segredo, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. O corpo que é corruptível se transformará em um corpo incorruptível. Mas quando isso irá acontecer, Paulo disse: pelo ressoar da última trombeta, Paulo disse, todos serão transformados. Isto me deixa entender o maior barulho em que a terra há de ouvir. Não é o barulho do carro, não é o barulho da máquina do pedreiro. O maior barulho que a terra ela há de ouvir, não vai ser o barulho das construções civis, mas o maior barulho em que a terra há de ouvir vai ser o toque da última trombeta. Paulo disse que quando este barulho acontecer, a igreja será arrebatada para o terceiro céu. Paulo disse: e dada a palavra de ordem e tocada a trombeta de Deus, todos nós vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. A igreja será arrebatada, mas vai ser no toque da última trombeta, em que todos nós seremos arrebatados. Não se cale, porque o mundo diz que é para você se calar. Não pare de exaltar ao Senhor, porque o teu parente te chama de louco. Não deixa de adorar a Deus dentro da tua casa, porque tem alguém que se incomoda. Sabe por quê? Enquanto a igreja se cala, o mundo avança. Enquanto a igreja está calada, o mundo está fazendo barulhos indecentes, músicas que tiram a moral da mulher, músicas que diminuem as mulheres. É por isso, irmãos, que você tem que ser crente barulho. Glorifica a Deus com toda a tua força. Adora Ele nesta noite com todo o teu coração. Jesus Cristo disse em João capítulo 4, em que vem a hora e já chegou.
em que o Pai está à procura de missionários, não, de pregadores, também não, de pastor, também não. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Diga: adoradeiro ao Pai em espírito de verdade. Não é com falsidade, é em verdade. Não é com mentira, é em verdade. Não é com fingimento, é com verdade. Não é com falsidade, é com verdade. É com sinceridade. É a luta rochando, mas eu estou adorando. A prova, Jesus está me sufocando, mas eu estou adorando. O homem diz que não é para mim vir à igreja, mas eu vou, porque eu sou adorador. E tem uma coisa, pastor: quando o verdadeiro adorador, ele não está adorando, ele fica doente. Ele começa a adoecer espiritualmente. A sua alma só se alivia quando ele abre a boca e começa a dizer que santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que diante do trono de Deus está 24 anciãos que clamam de dia e noite sem interrupções: santo, santo, santo. É de dia, é santo. É de meio-dia, é santo. É de tarde, é santo. É de meio de igreja, é santo. É de madrugada, é santo. Está amanhecendo, ele é santo. Porque o verdadeiro adorador, ele não se dá. Então seja barulhento, porque a Bíblia diz que houve barulho no dia de Pentecostes. O segundo fenômeno que nós vemos dentro desse texto sagrado, trata-se que o primeiro foi o som que veio do céu. O segundo fenômeno, o texto diz que foi um vento veemente e impetuoso, que encheu todos aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar. Quando nós olhamos para a palavra vento dentro da Bíblia, no seu original grego quer dizer ruach, sopro ou hálito, a qual traz o mesmo significado de espírito. Quando nós lemos o texto de Atos capítulo 2, o texto bíblico diz que houve um vento veemente, a qual o Espírito de Deus desceu daquele lugar. Quando você for ler a Bíblia Sagrada, você vai se deparar no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, dizendo em que Deus soprou um vento oriental, em que abriu um mar vermelho ao meio, a qual veio uma parede de água para a esquerda e outra para a direita. Quando você ler o livro de Gênesis, no capítulo de número 2, o texto bíblico nos mostra em que quando Deus criava Adão, quando fabricou Adão com as suas próprias mãos, o texto bíblico diz em Gênesis que Deus soprou fôlego de vida nas narinas de Adão e ele tornou-se a ser uma alma vivente. Naquele momento Deus estava dando vida para o homem. Observe que da mesma forma em que o vento que soprou nas narinas de Adão deu vida para ele, da mesma forma em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, ou seja, quando o ruach desceu, trouxe vida naquele momento para a igreja que estava em oração. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, você vai se deparar no livro de Números, dizendo que Deus soprou um forte vento oriental, porque o mistério de Deus, irmão, sempre vem do Oriente. Quando você ler a Bíblia, você sempre vai ver Deus dizendo, no texto dizendo que Deus soprou o vento vindo do Oriente. Em Números diz que Deus soprou um forte vento em que trouxe
para o povo. A Bíblia diz que a altura do monte de Carme era mais ou menos 1 metro de altura, e a sua extensão, irmão Júnior, era incalculável. Nem uma trena do pedreiro poderia medir a distância em que Deus havia colocado o mantimento para o seu povo. Quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, o texto bíblico nos mostra uma história dizendo em que os apóstolos estavam caminhando dentro do mar da Galileia, na sua embarcação, e quando eles estavam naquele momento caminhando sobre o mar, veio de repente um forte vento, uma grande tempestade em que assolava a embarcação daqueles homens. Naquele momento eu imagino o medo, eu imagino o pavor daqueles apóstolos que estavam enfrentando uma grande tempestade. Naquele momento eles passavam a clamar a Jesus Cristo, dizendo: Mestre, desperta, Mestre, acorda. E o Senhor não está se importando se nós vamos morrer. Naquele momento, Jesus Cristo despertou do sono e disse: homens de pequena fé. Porque, irmãos, creia numa coisa, eu vou lhes dizer aqui uma sinceridade: quando tudo está bem na nossa vida, é fácil nós dizer: eu tenho fé. Quando tudo está caminhando, você diz: eu tenho fé. Quando a porta está aberta, eu tenho fé. Quando eu estou com saúde, eu tenho fé. Quando os filhos estão bem, eu tenho fé. Mas quando a tempestade chega, quando o vento começa a bater na tua casa, quando a tempestade começa a querer naufragar a tua embarcação, aí você começa a olhar de um lado para outro e dizer: Jesus, o Senhor não está vendo? Jesus, cadê o Senhor? Aí você começa a olhar de um lado para outro e dizer: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu vou deixar de ser crente, eu vou deixar de acreditar em Deus, porque até ontem eu acreditava, mas hoje eu não estou mais acreditando. Os apóstolos, irmãos, estavam nesta mesma situação, dizendo: Mestre, desperta, Mestre, desperta, nós estamos morrendo. Jesus Cristo levantou-se e disse: homens de pequena fé. Naquele momento, Jesus Cristo, ele estendeu a mão e disse: aquieta-te vento e aquieta-te mar. Naquele momento, o texto bíblico diz que houve-se uma grande mudança, o vento se acalmou, a tempestade também. Mas nesta noite eu quero revelar para você um segredo: que mesmo diante desta tribulância em que tu estás passando, diante desta grande dificuldade, você não deve abrir a sua boca para murmurar, mas abre a tua boca para clamar a Ele, chama por Ele, porque quando tu clama, Ele se levanta. Quando tu adora, Ele se inclina para ouvir o teu louvor. Quando você clama, a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, que Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem clamou tanto que Jesus Cristo, andando para ele, disse: o que queres que eu te faça? Naquele momento ele disse: que eu torne a ver. O segredo está no clamor. O segredo, irmãos, está no clamor, não está na murmuração. Porque se existe uma coisa que crente faz bem feita, é murmurar. A Bíblia diz, irmãos, que todos aqueles, em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo disse que todos aqueles que murmuraram foram destruídos. E a Bíblia nos deixa claro dizendo que quando o povo murmurava no deserto, Deus disse: nenhum deles vai entrar na terra prometida. Porque duvidaram de mim. Mas os seus filhos vão entrar. Naquele momento,
Todos aqueles que foram murmuradores, eles não entraram na terra prometida. Morreram aonde? No deserto. Tem crente que ele está rodeando de irmão, que nem o povo quando estava no deserto. O povo passava. Aleluia. O povo passava na porta de Canaã, mas não entrava. Murmuração. Essa noite, clame a Ele. Porque quando você clama, quando você adora, mesmo no deserto, a bênção ela chega. Quando você passa a adorar a Ele, mesmo quando as ondas estão tentando afundar a embarcação, Jesus ele se levanta, a abundância chega. O salmista disse no Salmos de número 30, versículo de número 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela está vindo. Quando o amanhecer chegar, as tuas lágrimas serão enxugadas. Quando o dia raiar, as tuas lágrimas vão cessar. Porque Deus ele viu a tua lágrima. Jesus está vendo o teu choro. Mesmo quando você se recolha para dentro do quarto, mesmo quando você entra para dentro do banheiro e diz: eu vou chorar aqui porque aqui ninguém vai ver, eu vou me recuar e vou chorar no secreto, Jesus está lá. Porque a Bíblia diz no Salmo 139, Davi disse: para onde me ausentarei, ó Deus, da tua presença? Se eu for para o mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu for para o céu, também lá tu estás. Se eu for para o céu, também lá tu estás. Para onde, Deus, me ausentarei eu da tua presença? No Salmo 139, versículo 16, Davi disse: Deus, os teus olhos me viram quando eu ainda era uma massa forte. Ou seja, Davi disse: Deus, os teus olhos me viram quando eu ainda era um sêmen que estava fecundando o útero da minha mãe. Deus já havia visto Davi. Então, irmãos, nesta noite eu quero dizer para você: o choro pode durar uma noite, mas quando amanhã chegar, as tuas lágrimas cessam. Não murmure. Estou falando nesta noite direcionado pelo Espírito de Deus. Não murmure. Aguenta. É só mais um pouquinho. É só mais um pouco, irmão. Não vai demorar. Aguenta. Pastor, eu acredito que o senhor já passou várias noites igual. Nunca passou? Mas eu já passei. Quando estava perdido no mundo, passava várias noites igual. E uma noite, irmão Júnior, ela é longa. A noite é longa, irmão. Se você parar para passar a noite inteira acordado, você vai ver que o dia demora nisso. Da mesma forma, é a batalha da nossa vida. Parece que ela nunca vai terminar. Mas eu sou acredita nisso. Ainda que o choro dure uma noite inteira, a noite é longa. A gente vai para a vigília, parece que a vigília não vai terminar. O outro vira e a vigília parece que permanece, porque a noite é longa. Da mesma forma, irmão, é a luta. Você olha entre o dia, Jesus, essa luta ainda não terminou. Entre o outro, parece que o negócio piora. Aí dobra outro dia, e o negócio parece que está triplicando. Mas o salmista disse, Salmos 30, versículo 5: o choro está durando uma noite, mas pela manhã a alegria vem.
Sou grato a Deus por esta oportunidade. Agradecer uma vez mais, irmão Júnior, por esta oportunidade, por este convite e confiança de toda a igreja, da bancada ministerial e do pastor. Quero agradecer a minha oportunidade. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Glória a Jesus. Nesta noite, quem ouviu a voz de Deus nesse lugar? Glória a Deus. Sejamos gratos ao Senhor, porque Deus, nesta noite, Ele falou